Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas, como dito pelo nosso Renaud. E nós estamos aqui fazendo o capítulo intitulado O Caminho da Vida, deste livro Obras Póstumas. Vamos sem delonga, porque o texto é um pouco comprido e eu prefiro ler o máximo possível antes da gente tecer qualquer comentário, que é muito interessante. Então, Kardec fala o seguinte: a seguinte comparação é de molde a tornar compreensíveis as peripécias da vida da alma. Suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se têm de atravessar e, à entrada de cada uma, a estrada, larga e magnífica, se interrompe para só continuar à saída. O viajor segue por essa estrada e penetra na floresta, na primeira floresta. Aí, porém, não dá com caminho aberto, depara-se-lhe, ao contrário, um dédalo inextricável em que ele se perde. A claridade do sol há desaparecido sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedrouços, lá descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada, procurando curar-se das feridas. Mais adiante, segunda floresta se lhe antolha, onde o esperam as mesmas dificuldades, mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Noutra, topa com um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para, se não, transviar. A cada nova travessia, aumenta a sua habilidade de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que à saída encontrará de novo a boa estrada, firma-se nessa certeza. Depois, já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, donde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou, mas essa lembrança não lhe é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. É qual o velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas a que assistiu. Aquelas florestas que pontilhavam a estrada lhe são como que pontos negros sobre uma fita branca, e ele diz a si mesmo: quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras sobretudo, como me pareciam longas de atravessar, figurava-se-me que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu derredor me parecia gigantesco e intransponível. E quando penso que sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda estivesse lá, agora que contemplo essas mesmas florestas do ponto onde me acho, como se me apresentam pequeninas, afigura-se-me que de um passo teria podido transpô-las. Ainda mais a minha vista as penetra e lhes distingo os menores detalhes. Percebo até os passos em falso que dei. Diz-lhe então um ancião: meu filho, este chegado ao termo da viagem, mas
um repouso indefinido causar-te-á tédio mortal, e tu te porias a ter saudades das vicissitudes que experimentaste e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorrestes e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas. Vai-lhes ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los a fim de que cheguem depressa. Irei com alegria, replica o nosso homem. Entretanto, pergunto, por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Isso forraria aos viajantes o terem de atravessar aquelas abomináveis florestas. Meu filho, retruca o ancião, atenta bem e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhes impuseram, de sorte que eles aqui aportam em virtude do mérito próprio. Que é o que saberias se por lá não houvesses passado? A atividade que houveste de desenvolver, os recursos de imaginação que precisaste empregar para abrir caminho aumentaram os teus conhecimentos e desenvolveram a tua inteligência. Sem que tal se desse, serias tão noviço quanto o eras à partida. Ao demais, procurando safar-te dos tropeços, contribuíste para o melhoramento das florestas que atravessaste. O que fizeste foi pouca coisa, imperceptível mesmo. Pensa, contudo, nos milhares de viajores que fazem outro tanto e que, trabalhando para si mesmos, trabalham sem o perceberem para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de suas penas no repouso de que gozam aqui? Que direito lhes caberia a esse repouso, se nada houvessem feito? Meu pai, responde o viajor, numa das florestas encontrei um homem que me disse: na orla há um imenso abismo a ser transposto de um salto. Mais de 1000, apenas um só consegue. Todos os outros lhe caem no fundo, numa fornalha ardente, e ficam perdidos sem remissão. Esse abismo eu não o vi. Meu filho, é que ele não existe, pois do contrário, seria uma cilada abominável, armada a todos os que para cá se dirigem. Bem sei que lhes cabe vencer dificuldades, mas igualmente sei que cedo ou tarde as vencerão. Se eu houvera criado impossibilidades para um só que fosse, sabendo que esse sucumbiria, teria praticado uma crueldade que avultaria imenso se atingisse a maioria dos viajores. Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação vais receber. Olha para a estrada e observa os intervalos das florestas. Entre os viajantes, alguns vês que caminham com passo lento e semblante jovial. Vê aqueles amigos que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta, como se sentem ditosos por se haverem de novo encontrado ao deixarem-na. Mas, a par deles, outros há que se arrastam penosamente, estão estropiados e imploram a compaixão dos que passam, pois que sofrem atrozmente das feridas de que por culpa própria se cobriram, atravessando os espinheiros. Curar-se-ão, no entanto, e isso lhes restituirá uma lição da qual tirarão proveito na floresta seguinte, donde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que eles experimentam, e dizendo que de 1000 apenas um o transpõe, aquele homem teve razão,
porquanto enorme é o número dos imprudentes. Errou, porém, quando disse que aquele que ali cair não mais sairá. Para chegar a mim, o que tombou encontra sempre uma saída. Vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos que se arrastam pela estrada e mostrar o caminho aos que se embrenharam pelas florestas. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma e em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas em que ela trabalha pelo seu adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados, figura os anjos guardiães, os missionários de Deus que se sentem venturosos em vê-los como também no desdobrarem suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Está aí o texto que Kardec nos coloca, uma alegoria, é óbvio, mas que muito tem a ver e nos dá uma ideia muito próxima do que é essa longa estrada desde a criação do Espírito por Deus, simples e ignorante, e que ele chegará num determinado ponto em que não mais haverá para onde ir. Essa estrada terminará, como diz a alegoria, numa grande montanha, no pico de uma montanha. É o que a gente pode imaginar que seja a perfeição espiritual. Jesus é um desses espíritos ao redor do universo inteiro que chegaram à perfeição espiritual. É um puro espírito, não tem mais o que evoluir. E aí está, ele retorna para ajudar a cada um de nós a passar por essas florestas, esses espinhos. Meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra e nós estamos estudando aqui obras póstumas de Allan Kardec. Estamos no capítulo O Caminho da Vida, né, neste livro, e acabamos de ler uma comparação que Kardec fez, uma alegoria que Kardec criou, para que nós pudéssemos entender os caminhos da vida. Nós estamos ora na espiritualidade, ora na matéria, encarnados novamente ou reencarnados. Então, quando nós estamos na espiritualidade, recebemos várias instruções e vários treinamentos, se assim podemos nos expressar, para que nós possamos passar melhor pela próxima encarnação. É a preparação que o espírito faz para que numa próxima encarnação ele já esteja mais pronto, mais adequado e consiga ultrapassar esse momento com muito mais facilidade. Então é muito boa essa comparação. Claro, Kardec, já era um espírito muito superior a muitos de nós, inclusive alguns amigos, estudantes da doutrina, dizem que, e eu concordo, Kardec era um espírito talvez mais evoluído do que muitos que ditaram a própria codificação. Nosso Kardec, nosso Hippolyte Léon Denis Rivaio, esse espírito que reencarnou como Hippolyte, mas que ao longo dos milênios aí vem encarnando entre nós. Nós temos o conhecimento da encarnação deste espírito, como Elias, depois como o druida, sacerdote druida Allan Kardec, aproximadamente 100 anos antes da sua outra encarnação, como João o Batista. Depois ele vem nos anos 1000 como um padre, Jan Hus, e finalmente Kardec, que como Hippolyte reencarnou em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Aos 14 anos, Hippolyte, jovem Hippolyte, que estudava no Instituto de Verdun, na Suíça, de Pestalozzi, ele assumiu no lugar de Pestalozzi, por um tempo, é óbvio, a direção do Instituto aos 14 anos, meus irmãos. E o nosso Hippolyte, quando tinha
em torno de 50 anos, um pouco antes de 50 anos, ele tomou contato com as mesas girantes, as mesas dançantes, como eram conhecidas. Na época, as sociedades faziam saraus, né, as festas da nobreza, da riqueza. E aí o grande ponto, né, o ponto alto de cada uma das festas era essas mesas girantes, né, que faziam como se fosse brincadeira. Kardec viu ali algo muito sério, porque ele imaginava que o magnetismo poderia explicar os movimentos das mesas e cadeiras e dos objetos em geral, mas que essas mesas, enfim, esses objetos respondessem a perguntas, aí já era uma coisa mais complexa. Então, Kardec viu ali, na época, Hippolyte, né? Kardec nasce depois, na verdade. Hippolyte, ele viu ali algo muito interessante e quis estudar o fenômeno, quis ir a fundo nos fenômenos. E ele foi a fundo, e hoje nós temos a doutrina espírita, a codificação espírita, que é um ponto fundamental nas nossas vidas para entendermos por que nascemos, por que nós sofremos eventualmente e por que um dia haveremos de desencarnar. Lembrando de Jesus, na conversa com Nicodemos, está lá no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, onde Nicodemos pergunta, como eu posso ser feliz, ser perfeito e tal. E Jesus responde que é necessário renascer de novo. E aí o Nicodemos fica, como assim renascer? Ele até faz a pergunta, né? Por acaso eu, sendo velho, posso entrar novamente no ventre de minha mãe? E aí Jesus diz, não te admires que eu te haja dito, necessário te é renascer de novo. Jesus estava ali falando da reencarnação, falando de que é necessário reencarnar, é necessário que nós entremos e saiamos dessa floresta, ou seja, dessas encarnações de corpos perecíveis. Uma hora nós estamos num corpo de cor branca, outra hora num corpo de cor preta, outra hora nós somos ricos, outra hora nós somos pobres, outra hora nós somos mulheres, outra hora nós somos homens. E vamos mudando assim porque é necessário que o espírito puro, o espírito perfeito, ele saiba de absolutamente tudo que lhe cabe. Tudo que lhe cabe que Deus nos concede como a perfeição relativa a cada um daqueles filhos que ele cria até hoje, como lembrou Jesus, né, há 2000 anos. O Pai trabalha até hoje e eu trabalho com ele. Quer dizer que Deus cria, a todo instante está criando novos seres, novos corpos celestes, sóis, universos, de uma maneira geral. E Jesus trabalha com ele, ou seja, cada um dos espíritos que é criado, Deus encarrega um espírito puro a conduzir junto com um grupo. Os espíritos são variados, as evoluções são variadas, e esses espíritos, como nós somos hoje cuidados por Jesus, esse espírito puro, outros espíritos puros têm uma gama de espíritos que eles conduzem. E é por isso que muitas vezes eu não acho bom falarmos que Jesus é o Cristo, é o governador planetário, porque dá a impressão de que ele só é o governador daqui do planeta Terra. E Jesus mesmo diz, há outras ovelhas que não são deste aprisco, convém que eu vá conduzi-las. Se não vejamos, meus irmãos, imagina, nós estamos aqui hoje no planeta Terra. O planeta vai mudar de fase, vai sair de provas e expiações, vai passar a ser um planeta de regeneração. Aqueles que não passarem, né, de ano, não tiverem média para continuar no planeta, vão ser retirados desse planeta e vão ser colocados num planeta que está iniciando a fase que nós estamos terminando.
é o ano letivo. Como se nós pudéssemos, né, fazendo aqui, como Kardec, uma comparação, uma analogia. Então, nós não vamos passar de ano, imaginemos, eu espero que nós passemos de ano, para continuarmos aqui, vamos ter que ir para um ano, né, repetir o ano letivo, que é de provas e expiações. Então, vamos lá para um planeta que está começando a sua trajetória de provas e expiações. Se Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderá, significa que os espíritos não ficam passando de um espírito puro para outro, de um Cristo para outro. Não. Continuam sendo conduzidos pelo mesmo espírito. Eles vão para outro planeta e continuam sendo dirigidos, conduzidos por Jesus. O Espírito, o Cristo, que foi designado por Deus para cuidar de nós. Olha que coisa linda. E aqueles que já estão mais evoluídos, que já foram para planetas de regeneração, saíram do planeta Terra e já estão num outro planeta. Então não vamos fixar Jesus apenas ao planeta Terra, e sim a um grupo de espíritos que estamos evoluindo, cada um no seu grau evolutivo, e vamos, através da reencarnação, passando por essas florestas, por esses espinhos, por esses pedrouços, como diz o texto de Kardec, e vamos sair cada vez mais fortalecidos, amadurecidos. Certamente, tudo o que é dor, tudo o que é sofrimento vai passar. E como diz no texto, nessa analogia, quando chegarmos à perfeição, vamos olhar para trás e vermos os tropeços, os machucados que nós tivemos, até os machucados que nós causamos, e isso já não mais vai fazer com que nós soframos. Sofremos hoje porque hoje é o momento que estamos vivendo. Mas então, quando nós estivermos puros, espíritos perfeitos, não vai nos importar mais. Aquilo fez parte de um processo. É por isso que é tão importante que nós tenhamos em mente a necessidade de não guardarmos a culpa, não nos escravizarmos pela culpa. É isso, meus irmãos. Hoje vamos ficando por aqui. Nós vamos aguardar você para o próximo encontro aqui no Luz na Penumbra. E vem aí, na segunda parte, na segunda meia hora, a nossa Marta Batista e o Antônio de Pádua com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço, até a próxima, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos de forma temática o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iniciaremos o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e para essa realização nós contamos, como toda semana, com o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa. No suporte técnico, temos o nosso querido Isaac, com a sua competência. E nós vamos, então, junto com o Tony, estudar esse item, esse capítulo, dando início a esse capítulo, tão importante, para que a gente entenda com profundidade o conhecimento, né, tenhamos um entendimento dessa expressão, conhece a árvore pelo fruto. Então, esse é o objetivo básico desses primeiros itens, aos quais Tony fará a reflexão e um estudo. Então, seja bem-vindo, Tony. Vamos a esse estudo.
Sim, Marta. Vamos aqui, então, dar início aqui ao estudo desta passagem na qual Jesus cria essa sentença lapidar, né? Que resume, em poucas palavras, um conceito muito importante, né? Porque normalmente a gente tem muita dificuldade de separar aquilo que deve ser aproveitado daquilo que não deve ser aproveitado. Então, eventualmente, podemos ser enganados, né? Então, ele nos acautelou que no futuro poderiam haver outros cristos e profetas, mas seriam falsos. E aí, qual seria a maneira de nós distinguirmos o falso Cristo do verdadeiro Cristo? O falso profeta do verdadeiro profeta? A mentira da verdade? Como é que nós teríamos que ter uma medida prática, um meio prático de saber isso? E Jesus nos deu esse meio prático, que é conhecer a árvore pelo seu fruto, ou seja, conhecer os cristos, os profetas, pelo fruto, por aquilo que eles trazem. Então, Kardec nos traz aqui nos 3 primeiros itens as passagens narradas pelos evangelistas. Então, nós vamos aqui ler essas passagens e depois fazer talvez um breve comentário. Está aqui em Lucas. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, Jesus está nos mostrando isso, exatamente. Pelo fruto que a árvore produz, nós vamos saber se a árvore é boa ou a árvore não é boa. É a maneira mais simples de saber se aquela árvore presta. Vamos provar o fruto que ela nos oferece. Ele, falando de nós, homens, ele diz, como se nós fôssemos também uma árvore. Então ele diz, o homem bom, o homem de bem, ou seja, a árvore, como a árvore boa, tem os seus frutos bons, o homem de bem tira as coisas boas do seu coração. Então nós vamos mostrar através das nossas palavras e das nossas ações o que está em nosso coração. Se o que nós mostramos é bom, isso nos indica que o nosso coração é bom, ou seja, nós somos uma pessoa de bem. E o homem mau, ao contrário, se ele mostra mais coisas pelas suas palavras ou pelas suas ações, é porque ele tem coisas mais dentro do seu coração. Então Jesus fez essa comparação muito lógica, muito simples, muito fácil de se entender, comparando o homem à árvore. Porque ele diz aqui, concluindo, pois a boca, e eu incluo também as nossas ações, os nossos pensamentos, falam daquilo que está cheio o coração. Ou seja, falam daquilo que está no nosso sentimento, daquilo que nós somos em essência, no nosso caráter, na nossa ética. Aquilo que está dentro do nosso coração é o que nós expressamos através da nossa boca, nossos pensamentos e nossas ações. Já Mateus traz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelhas, e por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Então, é semelhante à narrativa de Moisés, comparando-se com a narrativa de Lucas, né? Essa figura que Jesus criou de comparar as ações dos homens com a árvore é a mesma. E talvez eles tenham copiado isso da mesma fonte, né? Possivelmente Mateus estava presente e Lucas ouviu essa narrativa de alguém que esteve lá no momento. Então ele segue aqui já numa narrativa do Evangelho de Mateus e de Marcos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos.
Olha, Jesus nos alertando do que ocorreu depois da partida dele constantemente. E hoje em dia, então, vocês são testemunhas de que o que mais acontece aí é aparecer pessoas se dizendo o próprio Cristo ou seu representante. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então está dizendo isso, esses falsos profetas vão aparecer, vão seduzir a muitas pessoas, porque a iniquidade, ou seja, a injustiça vai estar predominando de tal forma que a caridade de muitos vai se arrefecer, vai esfriar. Porque você vê tantas injustiças, está tão preocupado em se defender das injustiças e tudo, que você acaba se esquecendo dos outros. Aí você deixa de praticar a caridade. Mas aquele que perseverar na caridade vai se salvar. Então é isso, a gente às vezes está predisposto a fazer a caridade. Está pronto para fazer a caridade. Mas nossos problemas, as injustiças que a gente vê acontecendo aí direto, as maldades, as traições, então isso tira o nosso prumo, desvia o nosso pensamento, e aí nós acabamos não fazendo a caridade, e aí vamos nos perder, porque isso é um tipo de conversa que o falso profeta nos propõe. Ele não vem diretamente assim e nos conversa, joga aquela conversa mole, não, mas faz coisas em volta de nós para nos tirar do sério, nos fazer duvidar. Porque a gente pensa, um falso profeta vai chegar aqui pregando um monte de besteiras, eu não vou acreditar nessas besteiras, vida que segue. Não é tão simples assim. O falso profeta, como o de Jesus, vem disfarçado de ovelha, é um lobo com pele de ovelha. Ele não vem simplesmente para nos convencer por palavras, mas ele vem sutilmente no nosso pensamento. São espíritos que fazem isso também, não são só os encarnados. E tira a nossa razão, tira o nosso prumo, tira a nossa atenção. Então nos engana. E aqueles que fraquejarem nisso, porque é a nossa prova nesse momento difícil. Essa é a prova de que nós estamos firmes, direcionados ao sucesso. Não vamos nos deixar levar por qualquer circunstância. Se nós fraquejarmos, nós vamos nos perder. Então diz, aquele que perseverar até o fim se salvará. É uma tarefa difícil, mas é o que Jesus está dizendo aqui. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios, coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Se os escolhidos a quem ele se refere são aqueles lá daquela parábola do festim das bodas, por exemplo, ele disse que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, os escolhidos são aqueles que já demonstraram estar em perfeita sintonia com a proposta do reino de Deus. Estão com as vestes prontas para o festim das bodas. Mesmo esses, com tudo isso, poderão fraquejar por causa desses falsos profetas. Porque eles são, assim, muito articulosos, são muito tentadores, vêm com aquela conversa e nos enganam com uma lógica falsa. Então nós temos que estar atentos. E eu penso que o principal meio de nós estarmos atentos e nos defendermos dessas tentações são nós estarmos, vamos dizer assim, fiéis ao que o Evangelho nos diz. Ou seja, aquilo que Jesus mesmo nos propôs o tempo todo: vigiai e orai. Porque no momento em que nós estamos vigilantes, esses falsos profetas, esse pessoal, não tem como penetrar na nossa fortaleza. Quem nos vai defender, o que nos vai defender dessas conversas são essas forças que nós atraímos para perto de nós para nos defender. Que nós, mesmo sendo escolhidos, não temos conhecimento suficiente ainda, nem intelectuais e nem morais, para perceber a sutileza de muitas dessas conversas, dessas cantilenas, principalmente as espirituais. Porque as de humanos encarnados como nós eventualmente sabemos nos defender, porque nós nos conhecemos aqui, né? Nós encarnados mais ou menos nos conhecemos e sabemos bem quem é quem. Mas os desencarnados conseguem nos ludibriar muito.
Eles conseguem se apresentar de forma enganosa, nos mandar mensagens belíssimas, mas com coisas ilusórias. A Marta, então, sempre nos lembra isso, dessas mensagens que a gente recebe aí, de grandes, entre aspas, vamos dizer assim, personagens da história do Espiritismo, que no fundo são cascas de banana para nos enganar. Como vem de um nome bonito, né, assinando, e muitas pessoas se iludem com aquilo, põem palavras ali maravilhosas, mas o conceito, no fundo, bate de frente com aquilo que o Cristo nos propõe, que Kardec nos trouxe aqui para nos ajudar. Então, a nossa perspicácia tem que estar muito acurada para nos defender disso. E a melhor maneira, penso eu, continuo sendo assim, é seguir o que Cristo disse: vigiar e orar. Porque se nós estivermos vigilantes, eles mesmos vão se afastar, porque sentem de longe que aqui não vão conseguir penetrar. De longe eles já veem a nossa vibração que os afasta, então eles passam direto. Aquela atmosfera que nos envolve é outra. Então eles vão cantar outra freguesia. Eu quiser, vão dizer, Manton, é muito difícil a gente se manter vigilante 100% do tempo. Claro, é impossível isso. Nós estamos aqui sujeitos a chuvas e trovoadas, né? Mas pelo menos nós vamos filtrar grande parte desses ataques, vamos dizer, dessa turma que vem com essa conversa. Eu fico assim, não é espantado, porque não posso me espantar com o que o Cristo fala. Eu me espantaria se eu falar alguma coisa boa, que preste assim, importante. Mas o Cristo, não vou me espantar quando ele fala alguma coisa, que dele nós só podemos esperar coisas boas, né? Então, esse alerta que ele nos traz é muito importante. Ele sabia do que ia acontecer no futuro. Ele está dizendo, bom, eu deixei aqui a verdade, mas tem muito espertinho aí que vai se aproveitar dessas verdades para iludir até os eleitos, até os escolhidos, até a turma que já está predisposta a praticar a caridade. Essa gente que já está convencida de que tem que ir para o caminho certo, tem que ir em direção ao reino de Deus, está se preparando para o festim das bodas, são os trabalhadores da última hora que estão chegando dispostos a pegar lá no arado, na charrua e ir em frente. Mas, coitados, eles ainda sentem alguma coisa, né? Tem um para trás mente muito complicado, isso pode vir e tirar qualquer conversa meio estranha, qualquer predição, qualquer conversa, eles podem balançar. Então vou alertá-los de que fiquem prevenidos quanto a isso. E a solução para isso, para ficar o tempo todo protegidos pelo manto sagrado de Deus e do Cristo, é vigiar. O tempo todo ficarmos vigilantes, porque só assim nós vamos estar protegidos disso. Eu penso que é muito melhor nessa vigilância nós dispensarmos muita coisa que poderia ser até importante, é verdadeira, muitos conselhos, muitas pessoas que realmente são do bem, e nós por desconfiança não aceitamos em princípio. É melhor agir assim do que aceitar tudo o que se fala. Eu fico às vezes pensando como as pessoas aceitam certas conversas, e isso não acontece, infelizmente, só individualmente. Não é só uma pessoa cujo prejuízo que ela vai causar, errando nas suas escolhas, fraquejando na defesa dos seus ideais. Não vai causar prejuízo só para si ou para aqueles da sua família que estão próximos. Não. Às vezes se juntam povos, nações, sociedades que acreditam numa conversa fiada e destroem um país, destroem uma nação, destroem uma sociedade. Por isso que nós temos que estar vigilantes, porque o falso profeta, o falso Cristo, ele propõe sempre uma coisa que nós temos que observar, são coisas fáceis de serem alcançadas. Aquilo que a gente mais quer, ele sabe o que a gente mais quer, ele vem e nos propõe, não, isso aqui se resolve facilmente desta maneira. Então parece a gente oferecendo remédios milagrosos para doenças difíceis. Vocês estão aí ouvindo propagandas e mais propaganda de gente oferecendo milhões de tipos de remédios que cura tudo. Porque sabe que todo mundo tem uma doença, uma coisa que incomoda. Então ele quer vender aquilo, então diz que aquilo cura tudo. E as pessoas acabam acreditando. Gente que acredita que vai acertar nos números aí desses jogos,
porque não, eu preciso de ganhar dinheiro, estão dizendo que é fácil ganhar, que é uma questão de sorte, já ganharam não sei, aí está testemunho de uma opção de gente que já ganhou, e a gente vai só embarcando nisso, porque nos vende uma facilidade, que se nós pararmos um minuto, vamos ver que não tem como atingir essa facilidade, não existe isso. Qualquer coisa a ser conquistada depende de trabalho duro, árduo, e muitas vezes mesmo assim nós não conseguimos, porque nós espíritos sabemos que temos contas a ajustar, temos provas pelas quais passar, então não podemos nos deixar levar por alguém que nos promete uma facilidade de uma coisa que nós sabemos que nós fomos os responsáveis por aquela situação, causamos danos no passado, plantamos coisas erradas no passado, agora temos que colher, e não vai ser ninguém que vai nos tirar fora dessa colheita. Só nós é que podemos resolver, mudando o nosso jeito, nosso comportamento. Mas a gente prefere acreditar, porque a mudar o meu jeito, mudar meu comportamento, é uma coisa difícil. Então vem alguém, um falso Cristo, um falso profeta, me promete, não, você pode continuar com o que você é, basta você fazer isso aqui que resolve. E isso aqui geralmente é uma coisa fácil. Geralmente, eu não vou generalizar, dizer que são todos, mas muitos nos dizem, não, se você fizer uma contribuição em dinheiro e tal, vou resolver o seu problema, deixa comigo que eu tenho, né? Estou aqui direto em contato com as forças do bem, de Deus e tudo mais, e vou resolver. E a gente aceita. Por quê? Nós não queremos parar para pensar e ver que não existe facilidade no mundo. Tudo que nós temos hoje, podemos ver na nossa vida. A maioria das coisas que nós conquistamos e de que hoje nos orgulhamos e estamos satisfeitos com elas, foram conquistadas com dureza. Foram as coisas materiais mesmo. Tudo que a gente tem hoje foi conquistado com dureza. Não foi como se diz, não foi no mole. Então, como é que vamos achar que alguém chega e nos promete algo difícil e não nos pede nada em troca, só que o sigamos, ou coisa parecida? Então nós temos que ficar cautelados. Se nos oferece algo material por uma coisa muito barata, nós desconfiamos. Nós sempre dizemos isso, às vezes o barato sai caro. Está muito barato, o cego quando vê muita esmola desconfia, não, que se diz, porque não é possível, isso está muito barato, deve ter alguma coisa atrás disso, será que está funcionando? Será que isso não é de segunda mão e estão me enrolando? Fizeram uma caixinha nova para me enganar? Será que essa garantia aqui é falsa? Então a gente desconfia dessas coisas, mesmo assim é enganado. Então como é que nas coisas morais, nas coisas do evangelho, nas coisas que vão decidir o futuro da nossa existência universal, eterna, nós vamos nos deixar levar pela facilidade? Não podemos, gente. Vocês vejam bem, o Cristo veio aqui, teve uma vida de pureza e foi sacrificado daquela forma ingrata e injusta, para mostrar que nada neste mundo se conquista na moleza. Mostrar, olha, tem que ter sacrifício, dureza. Vocês vão mudar o seu jeito, mudar seu modo de agir, seu modo de pensar, fazer uma limpeza no seu coração. E essa limpeza é dura. Limpar o nosso próprio coração é um trabalho muito duro. E não vamos, então, achar que de uma noite para o dia nós vamos nos virar santos. Então, por isso que eles aqui, até os eleitos, os escolhidos, podem escorregar nessa casca de banana. Certo, dona Marta? Certo. Então, nós, nas semanas subsequentes, né, seguiremos com a missão dos profetas e o prodígio dos falsos profetas e, logicamente, nós vamos começar a entender que o que Jesus quis nos dizer com esse tema, né, conhece-se a árvore pelos seus frutos, que irão justamente fazer com que nós entendamos e saibamos distinguir o verdadeiro do falso profeta, né? É justamente nós entendermos aquela mensagem que estudamos nessa semana, na segunda-feira, quando o Espírito de Verdade nos diz que o verdadeiro trabalhador do Senhor, que seria o verdadeiro profeta, é justamente aquele que, como nós vimos, o Tony nos explicou, é aquela boa árvore.
Então, o que nós precisamos para ser essa boa árvore ou o trabalhador do Senhor? Justamente adubar o nosso coração para podermos desenvolver as virtudes, para que nessa terra adubada do coração possa se transformar em virtudes, ou seja, em bons frutos. Então nós temos que ter atenção, e para isso é preciso que nós sejamos honestos, acima de tudo, conosco, né? Sejamos bem honestos com a nossa trajetória. Se nós percebermos que algo não está indo bem, nós devemos ter para conosco mesmo uma reflexão e uma mudança. Né? Olha, detectamos que isso não é o ideal, não é o correto, vamos mudar. Vamos ter humildade, reconhecer que nós estamos indo bem e mudar. Pronto, é isso que temos que fazer. Porque, como ele nos diz, uma boa árvore só dá bons frutos. Então, se alguma coisa ruim nós fizermos, né, mesmo que seja num grau pequeno, é um mau fruto que nós produzimos. Cabe a nós, na mesma hora, começar a reverter esse processo. Porque não existe meio termo. Nessa questão não existe meio termo. Ou você tem uma árvore boa que produz bons frutos, ou você tem uma árvore má que produz maus frutos. Ou então, você é um profeta, no sentido de ser um trabalhador fiel à orientação do Cristo, ou você é um falso profeta, que vai ter aquilo que o Espírito de Verdade nos diz, aparência de devotamento. Então você tem uma aparência de ser um religioso, devotado, que trabalha, que vai de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, né, para a tua igreja ou teu centro espírita trabalhar na obra da caridade, aí entre aspas, mas é só uma aparência de devotamento, porque não é uma árvore boa produzindo bons frutos. Tem como objetivo maior o interesse próprio. Então não é devotamento. Então é isso, é basicamente isso. Nós sabermos diferenciar o que é um profeta de um falso profeta, o que é um trabalhador do Senhor para um não trabalhador, quer dizer, ou seja, um trabalhador que não é correto, e nós então seguiremos firmes. Aqui nós vamos ter várias orientações para sabermos como reconhecer, detectar, né, falsas ideias e falsas propostas que podem nos conduzir a caminhos errados, e vamos então dessa maneira, seguindo, nos transformando e desenvolvendo cada vez mais as virtudes dos céus. Então, a todos uma noite tranquila e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,